pessoas! Conforme prometido, cá estou eu para a segunda parte do perfil psicológico de Elite. Vocês bateram a nossa meta aí, então eu queria agradecer a todo mundo que se empenhou. O vídeo ficou bem legal mesmo. Se você não viu a parte 1, tá aqui nos cards. E se você tá chegando aqui no canal por agora, aproveita e já se inscreve aí embaixo. Mas se você tá procurando um review de The Society, não, um review de Elite, você pode encontrar aqui nos cards também, porque esse vídeo não é um review da temporada, é um perfil psicológico dos personagens que não foram ditos na primeira parte, que no caso é o Valério, o Guzmán, a Caetana, a Rebeca, o Omar e o Christian. Como eu sei que você já é inscrito aqui, se você é novo, você já se inscreveu, não esquece de deixar o seu like e de comentar aí embaixo qual desses personagens que eu vou falar agora são os seus favoritos, ou quais, ou qual. No caso, o meu é o Valério, gente, sem condições, ele é incrível. Vamos lá. Aliás, só uma coisa, eu tô devendo pra vocês um vídeo de American Horror Story 1984. Eu tô querendo esperar acabar essa temporada e fazer o meu review da temporada inteira e também trazer um perfil psicológico dos personagens dessa temporada. Não adianta trazer agora um perfil psicológico porque a gente tá recém no segundo episódio, pode ser que aconteçam muitas coisas, pode ser que um dos mocinhos acaba virando um slasher no meio do caminho, a gente não sabe a cabeça de Ryan Murphy, né? Então eu tô querendo aí trazer um vídeo quando estiver encerrando a temporada, pra quem perguntou quando que vai sair vídeo de American Horror Story. E segunda-feira vai ter vídeo de The Politician, né? Que é a nova série do Ryan Murphy que vai sair na Netflix. Já assiste aí, que vai sair sexta-feira pra você já assistir esse vídeo, já sabendo aí tudo que vai rolar. Bom, vamos começar. Eu vou começar falando do Guzmán. O Guzmán é o irmão adotivo da Marina, né? Nossa personagem que aí morre na primeira temporada. Talvez algumas pessoas tenham deixado passar batida esse fato dele ser adotivo, mas é explicado mesmo na série que os pais dele morreram em 2008, quando ele era criança, eles eram dependentes químicos. Ele é um jovem que inicialmente fazia o estilo do atleta popular, que odiava bolsistas, se sentia superior. Ele não queria nada exatamente sério com a Lucrécia, eles tinham mais ou menos uma amizade colorida, ela se entregou muito mais do que ele. Eles ficavam, mas eles não namoravam oficialmente. Aí chega um determinado ponto que os dois decidem que o Guzmán deveria seduzir a Nádia pra depois expor ela, só que acabou que ele começou a nutrir sentimentos pela Nádia que ele jamais esperou que fosse acontecer. Ao mesmo tempo, ele não sabia lidar muito bem com essa situação, porque ele não esperava que ia surgir sentimentos genuínos aí por ela. Só que ele também não sabia bem como se livrar da Lu, já que a Lu era apaixonada por ele, ou pelo menos aparentava ser apaixonada por ele, já que aí na segunda temporada a gente acabou descobrindo que ela era realmente apaixonada pelo irmão dela, que é o Valério. O Guzmán é o personagem que tem a rendição mais interessante de toda a série. Logo de cara a gente odeia o perfil de clichê babaca que ele se apresenta, mas aos poucos ele vai se tornando um personagem mais sensível e começa aí pelo fato de quando descobrem que a Marina era portadora de HIV e ele defende ela a todo custo, ele se torna uma pessoa bem mais sensível e carinhosa. Na segunda temporada, quando ele finalmente acredita que o Nano é inocente do crime de matar a Marina, inclusive uma das cenas mais bonitas da temporada é o Nano conversando com a mãe do Guzmán e da Marina, mas o Guzmán tem momentos muito bons ajudando o Samuel a se esconder para tentar fazer com que a Carla confessasse aí tudo que ela sabia sobre o Polo ter matado a Marina. O Guzmán é um personagem que tá em constante evolução, que ele finalmente tá aprendendo com os próprios erros e ele tá entendendo que quem são os verdadeiros inimigos dele são, na verdade, as pessoas que ele achava que eram amigos dele. A Nádia e ele formam uma dupla interessante e dissonante. Eles são bem opostos e eles têm experiências de vida completamente diferentes. Eu quero muito ver o que esses dois aí vão guardar pra nós e eu quero ver também mais desenvolvimento do Guzmán, o que ele vai fazer aí com o Polo na terceira temporada. Vamos falar do meu fave, que é o Valério. Cara, eu nunca achei que eu fosse amar tanto um personagem que não estava em uma série desde a primeira temporada. Normalmente eu gosto mais de personagens que estão conosco desde o início. O Valério é irreverente, autêntico, ele é sagaz e ele é muito irônico. Ele tem um passado de instabilidade emocional muito forte, já que ele cresceu sendo jogado pra lá e pra cá na família dele. Um tempo ele ficava com o pai, um tempo ele ficava com a mãe, ninguém queria direito ele, ninguém queria cuidar direito dele. E ele encontrou um porto seguro na irmã dele, que ele identificou como uma pessoa muito parecida com ele, e eles se uniram meio que como nós dois contra o mundo. Até porque ele se importa muito com ela, e ela se importa muito com ele, e eles tinham essa família rica aí que não dava tanta bola pra eles.
Pela relação dos dois não ser socialmente aceita, ele se afunda em usar várias drogas e em festas onde ele enche bastante a cara, só que isso é uma válvula de escape pra ele. E apesar dele ter um gênio forte, ele é um bom amigo. Ele se arrependeu muito de ter filmado a Nádia e o Guzmán juntos. Na verdade, ele explica, né, que isso foi feito pra ele mostrar pra Lucrécia que o relacionamento dela com o Guzmán realmente tinha acabado, pra Lucrécia voltar a ficar com ele. Só que daí a Lucrécia fez uma coisa que ele não queria que ela tivesse feito, né, que foi espalhar o vídeo. Mas, independente disso, apesar de ter sido uma atitude errada do Valério e ele ter assumido que foi errado, ele não fez com intenção ruim de queimar a Nádia nem nada do tipo. Ele queria só fazer com que a Lucrécia acordasse pra vida. Agora que a casa caiu ali com os pais deles, eu não sei como exatamente eles vão lidar com esse relacionamento. Foram vazadas algumas imagens da gravação da terceira temporada e a Lucrécia e o Valério aparecem abraçados. Não se sabe bem se é a Dana Paola e o Jorge Lopes, porque às vezes os atores estão se abraçando, eles não estão exatamente em cena, estão se abraçando e tanto faz, mas eles estão juntos na mesma cena, independente deles estarem se abraçando ou não. Então, vamos ver aí como que isso vai ser abordado, porque esse casal teve uma aceitação muito grande do público. Eles têm uma química incrível, né? Eles têm a melhor química de toda a série, eu diria que é um dos melhores casais que eu já vi em série, porque eles têm uma química surreal. O casal foi muito aceito pelo público, então eu acho que eles ou vão dar um jeito deles não serem nem meio irmãos, ou então vão fazer o povo engolir igual abaixo aí o fato deles serem meio irmãos. O Valério traz pra série um tom um pouco mais leve, que era tipo o que o Christian trazia na primeira temporada, mas ao mesmo tempo o personagem trazia isso com uma densidade maior, porque tudo acabava meio que em tensão sexual envolvendo a Lu. Vamos falar agora da Narco Barbie, a Rebeca, que é uma personagem que eu acho que todo mundo gostou, é uma personagem bem legal e ela é fácil de cativar o público. A Rebeca começou colocando fogo no mundo e ela terminou completamente apagada, isso me entristeceu muito. Eu me pergunto se os roteiristas simplesmente esqueceram da trama dela, porque depois do Halloween na casa dela, ela desapareceu. Autêntica, debochada e divertida, a Rebeca vem de uma família que é daquele grupo de novos ricos, é uma família que é envolvida com o narcotráfico, e não faz muito tempo que eles são ricos, e isso é mostrado na série de uma forma bem clichê dos novos ricos, onde as roupas que eles usam são extremamente extravagantes, os móveis da casa são super bregas que não combinam entre si, eles usam correntes de ouro e coisas assim. Ela tem um perfil de construção de personagem extremamente parecido com a Nairobi de La Casa de Papel. É engraçado porque eu quase conseguia ver a Nairobi adolescente nas cenas da Rebeca. A impostação vocal que a atriz que faz a Rebeca usa é muito similar com a que a Alba Flores usa pra fazer a Nairobi, usando bastante o texto no imperativo. Ela fala com uma certa autoridade, mas ela usa alguns deslizes pra tornar as falas mais cômicas também. De qualquer forma, é uma personagem acima de tudo inteligente e extremamente observadora, porque ela foi a primeira a perceber que a Caetana tava mentindo e qual era a verdade sobre ela. É uma personagem que tem muito a acrescentar na série e eu realmente gostaria de ver bem mais sobre ela na terceira temporada, até porque ela tem potencial de rivalizar o protagonismo com a Lucrécia, que pra mim é a grande protagonista dessa série. Vamos falar aí de uma personagem um pouco polêmica, que algumas pessoas amam, outras odeiam. A minha opinião é que eu acho ela uma boa personagem. Em alguns momentos eu cheguei a ficar com pena dela, eu comentei isso no vídeo de review de Elite, tá aqui nos cards, já que eu já falei, mas a Caetana é uma personagem que eu amava odiar, odiava amar, enfim. A Caetana é uma personagem extremamente manipuladora e com alguns traços até de sociopatia. Apesar dela ser uma personagem doce e dedicada, ela criou uma vida inteira baseada em mentiras só pra poder se encaixar socialmente aí com a elite escolar que ela queria tanto conviver. Ela não hesita em mentir, não pestaneja, ela simplesmente conta mentiras da boca pra fora e ela chegou a criar essa gala falsa, né, pra levantar dinheiro pra ela mesma, que também foi uma ideia do Polo, só que acabou saindo do controle porque a Lucrécia convidou 300 pessoas. Ela destratava muito a mãe na frente dos outros por causa de aparências e ela também nunca se importou com as consequências que ela poderia trazer pra mãe dela por causa das atitudes dela, como ela usou a casa de um dos clientes da mãe dela pra poder fazer aquela festinha que ela recebeu todo mundo, ela roubou um vestido de uma outra cliente pra ela ir naquela festa e, enfim.
E mesmo quando ela viu o mundo dela desmoronar, ela não perdeu aquela pose superior que ela tinha, que estava enraizado dentro dela. E para ela a mentira se tornou uma compulsão, ela não consegue nem controlar mais isso. Ela sofre de um complexo que a gente chama popularmente de Dona Florinda, que ela acha que ela faz parte da alta sociedade e que ela tem algum problema, mas que logo isso vai passar porque ela é da alta sociedade. Ela acaba conseguindo se abrir só com uma pessoa que é o Polo, os dois são bem problemáticos. Eles entram em uma situação de um relacionamento meio meia boca aí, ele não tá muito interessado nela, ela tá mais interessada no dinheiro dele, mas acaba que eles se tornam cúmplices porque ele confia nela pra ela guardar o troféu que é a arma do crime da morte da Marina. Na terceira temporada a gente vai ver uma Caetana numa realidade completamente diferente, porque todo mundo sabe da verdade sobre a Caetana, só que ela guarda um grande segredo, que é ainda maior do que a vida real que ela tinha, né, que ela escondia tanto. Resta saber se ela vai manipular o Polo pra conseguir o que ela quer, ou se ela vai verdadeiramente se apaixonar por ele, o que eu acho um pouco difícil. Eu gostaria de ver eles em uma relação tipo Bonnie e Clyde, que os dois fazem besteira e um acoberta o outro, um ajuda o outro, independente do que tá rolando. Quando eu fiz a parte 1 de perfil psicológico de Elite, muita gente comentou que o Omar não poderia faltar nessa parte 2. Eu gosto muito do Omar, ele é um personagem que no começo ele me irritava um pouco, mas na segunda temporada eu comecei a gostar bastante dele, eu comecei a entender ele melhor e a Nádia também. E ele é um personagem que, assim como a irmã dele, vive um forte dilema moral. Mas o problema da Nádia é se envolver com um cara cristão. O problema do Omar é um pouquinho maior, porque além dele se envolver com um cara cristão, ele é homossexual. O relacionamento dele com o Ander faz ele ter uma outra importância para a série. Inicialmente, ele tinha sido apresentado só como um fornecedor de drogas. E tendo se envolvido aí com o Ander, a série trouxe à tona todo um problema de preconceito e também de jovens descobrindo a sua sexualidade. O Omar, apesar de ter a família dele com a mente extremamente fechada, ele sempre pareceu mais esclarecido sexualmente falando do que o Ander. Que, por sinal, o Ander é um personagem que vai se descobrindo aos poucos, ele tem alguns momentos de se fechar completamente, outros que ele se abre e conversa um pouco mais, mas ele também fala primeiro pra família dele que ele está num relacionamento com o Omar do que o Omar fala pra família dele. O Omar não tem coragem de falar pra família dele porque ele tem medo da reação. Não é que o Omar não quer falar, ele meio que não pode mesmo. E ele passa a série inteira sofrendo numa prisão interna porque ele tá aí decepcionando o Ander por não contar pros pais dele, só que ele também não quer contar pros pais dele porque ele tem medo da reação. Então ele, por ele ter isso tão forte dentro dele, ele acaba tendo vários lampejos assim de raiva e de explosão. Ele é um personagem sensível que não se nega em se colocar no lugar dos outros pra ajudar eles. Ele tem um relacionamento saudável com a irmã dele, eles se bicam um pouco, implicam um pouco um com o outro, por causa da convivência diária, mas de um modo geral eles se importam um com o outro e eles têm uma convivência legal. Inclusive ele desenvolve na segunda temporada uma amizade muito bonitinha com a Lucrécia, eu falei disso no outro perfil psicológico quando eu falei da Lu, e eu espero que isso dure aí também para próximas temporadas. Agora eu queria falar do Christian. O Christian é um personagem que foi construído para ser um alívio cômico para a série, mas ao mesmo tempo ele é um personagem que tem várias camadas emocionais porque ele tem vários problemas pessoais. Sofrendo de vários problemas de autoestima, ele se autoafirma através de brincadeirinhas e postagens em redes sociais. Existe um certo dilema aí na série com relação à sexualidade dele, tendo em vista que ele se envolve com a Carla e o Polo dá a entender que ele é bissexual, só que em dado momento da série a gente percebe que ele tá envolvido nisso porque ele quer, na verdade, a Carla. Então ele se submete a ter algo com o Polo só pra ele poder ficar mais tempo com a Carla e poder conviver com a Carla, porque o real interesse dele é na Carla. Então o que a série levanta é até que ponto ele é de fato bissexual ou ele se envolve com o Polo só pra conseguir a Carla, só pra conseguir ficar com a Carla. Inicialmente parecia até que ele estava interessado no dinheiro da família da Carla, mas dá pra ver que ele se importa com ela e ele quer estar junto dela. Durante a segunda temporada a gente não teve quase nada do Christian porque ele foi internado em um outro país depois daquele acidente lá que ele sofreu, e não se sabe exatamente se o ator Miguel Herrán se afastou da produção Elite porque ele estava gravando La Casa de Papel, que ele é de fato um dos 3 protagonistas da série, ou se ele estava passando por um quadro de depressão, já que o ator recentemente veio a público falando sobre isso, sobre a saúde mental dele. Então não se sabe ao certo se era por agenda na Casa de Papel ou se era por questões pessoais mesmo. Mas de qualquer forma, eu espero que Miguel agora esteja bem e que o Christian volte com força total aí, contando segredos que ele sabe, porque ele é o personagem que pode fazer apimentar as coisas na terceira temporada. Então eu estou aguardando o retorno do nosso querido Christian, ou Miguel Herrán. O bichinho carismático e autêntico, né? Tanto o Christian quanto o Miguel.
Vou aproveitar esse vídeo tão lindo, tão cheio de amor, pra indicar esse livro maravilhoso da Dark Side Books, que é nada mais nada menos que Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. Você conhece a história de Alice? Sim, é aquela história tradicional, só que eu tô indicando essa edição, que é uma edição incrível, extremamente completa, maravilhosa. Assim, a diagramação é surreal, sabe? Mas, além dele ser muito bonito e cheio de ilustrações, ele tem imagens e tem um manuscrito original de Alice no País das Maravilhas. Então, assim, aqui a gente tem a história com uma diagramação lindíssima, a fonte é ótima, várias imagens e tudo. Aliás, Alice no País das Maravilhas é uma história bem bizarra, né? Por isso que a Dark Side publicou. E aqui no final a gente tem os duplos sentidos de Alice no País das Maravilhas. E também a gente tem alguns poemas e tudo mais. E tem um manuscrito original aqui. Aqui, ó, a gente tem um manuscrito original, inclusive que imagens bizarras, um pouco com medo estou, mas nós temos o manuscrito original de Alice e fotos, enfim, aqui fotos da Alice Liddell, né, que foi quem inspirou ele. Enfim, é um livro incrível, tem o link aqui embaixo, se você se interessou por essa edição linda, maravilhosa e quiser comprar, se você comprar por esse link, você vai me ajudar um pouquinho. Então é isso aí, fica a dica desse livro lindo, maravilhoso, sem defeitos, tá? Um beijo pra vocês e até a próxima!